Senhores, então, mais uma vez, bom dia, né? A nossa participação ela foi maior no dia dos fatos, recebemos ligações via 190, né, dando conta do acontecido, dos disparos de arma de fogo. As equipes rapidamente chegaram ao local e depararam com a vítima já em óbito. E nesse momento eu gostaria de destacar a participação da comunidade e das pessoas no entorno do convívio da vítima, que imediatamente já informaram a questão do relacionamento amoroso que ela tinha e indicando que já havia, inclusive, ameaças com relação a ela, o que propiciou às equipes um início das buscas que depois facilitou a investigação. Foi verificado que tinha sido utilizado o veículo Corolla, foram buscadas imagens no nosso sistema Olho Vivo que identificaram esse veículo sem placas, tanto quando chegou em Formiga, quanto no momento em que fugiu, e agrupando-se as informações que já haviam, descobriu-se o sentido de origem e de depois de saída desse veículo, e a gente conseguiu repassar essas informações para que a Polícia Civil fizesse a brilhante investigação que realizou posteriormente. Continua agora? Eu vou tentar sintetizar a dinâmica dos fatos e por que nós chegamos à conclusão de que a pessoa que está sendo investigada foi o autor do homicídio perpetrado no dia 29 de maio. Como ressaltou o comandante da Polícia Militar, no dia 29 de maio ocorreu um homicídio aqui na comarca de Formiga, que a vítima era o Jonathan, nas imediações do bairro Sagrado Coração de Jesus, e ele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, inclusive que provocou sua morte no local dos fatos. Naquela ocasião, imagens de circuito de câmeras, inclusive testemunhas, relataram que após o crime um veículo Corolla sem placas havia deixado o local em alta velocidade. Diante da situação, chegou ao conhecimento da polícia, inclusive também do Ministério Público, que a vítima mantinha um relacionamento homoafetivo com um vereador da cidade de Araújos. E que esse relacionamento homoafetivo perdurava por aproximadamente um ano, inclusive eles chegaram a ficar noivos, e que era um relacionamento muito possessivo e conturbado. E que aproximadamente 2 ou 3 meses, vítima e investigado haviam rompido o relacionamento. Inclusive, essa informação que eu vou repassar para vocês não é uma suposição, não é um achismo, é uma comprovação, porque foi buscado como prova no aparelho celular da vítima, através da extração de mensagens via aplicativo WhatsApp, trocadas entre investigado e vítima, de que o relacionamento passou a ser mais conturbado ainda a partir do momento em que a vítima tomou conhecimento que ela havia contraído o vírus de HIV. E por que o vírus do HIV se tornou uma situação tormentosa e a vítima se sentiu muito prejudicada? Porque o investigado era soro positivo e não havia noticiado, informado essa circunstância para a vítima quando eles iniciaram o relacionamento homoafetivo. A partir daí, o que já era tormentoso, o que já era conflituoso, o que já era conturbado, se tornou mais conturbado ainda, através... Por que a polícia tem essa conclusão e pode chegar a essa afirmação? Através das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp entre investigado e a vítima. Inclusive, no dia 15 de fevereiro de 2025, 15 de fevereiro desse ano, vítima e investigado se encontravam na zona rural de Araújo e o investigado agrediu a vítima, quebrou o carro da vítima, danificou o carro da vítima. A vítima procurou a polícia militar, fez um boletim de ocorrência e fez constar no boletim de ocorrência as seguintes palavras, abre aspas: vou derramar seu sangue, você vai sofrer o luto em Formiga. Palavras do investigado no momento de fúria e de ameaça em relação à vítima. E no dia 29 de maio,
e o investigado conseguiu concretizar a ameaça que foi proferida em fevereiro de 2025. Alugou um carro na cidade de Bom Despacho, um veículo Toyota Corolla preto, retirou as placas antes de chegar na comarca de Formiga, fez tocaia em frente à residência da vítima, esperou a vítima chegar na sua residência por volta das 18 horas, efetuou vários disparos de arma de fogo e depois saiu com o veículo. Ele falou, mas como é que vocês chegaram à conclusão que o veículo Corolla estava sendo conduzido pelo investigado? O dono do veículo Corolla foi procurado em Bom Despacho, ele confirmou que o investigado havia alugado o veículo dele e que no dia do crime foi o dia que ele havia retirado o veículo na cidade de Bom Despacho. E depois que o crime aconteceu, o veículo ficou desaparecido e só foi devolvido para o proprietário na cidade de Bom Despacho um dia antes dele se apresentar à polícia. E quem intermediou a entrega do veículo, que até então estava desaparecido, para o proprietário na cidade de Bom Despacho, foi o advogado do investigado. O investigado foi preso no dia 5 de junho de 2025, acompanhado de 3 advogados e indagado acerca dos fatos, se havia sido ele o autor do crime. Ele preferiu ficar em silêncio e não esclarecer se era ele ou não o autor dos fatos que até então estavam sendo a ele imputados. E aqui eu faço a seguinte observação. Desde que o crime aconteceu até no dia que o autor foi capturado pela polícia e preso, dia 5 de junho, desde o momento que o crime aconteceu, 29 de maio, até o dia 5/6, o suspeito, o investigado, ficou em lugar incerto e não sabido. Foi várias vezes procurado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, em sua residência na comunidade rural de Malaquias e não foi encontrado. Então, diante de tudo isso que nós estamos falando, e mais, os detalhes do veículo da cidade de Bom Despacho, a ausência de uma lanterna traseira e de uma grade de proteção do para-choque frontal, que são do veículo de Bom Despacho, inclusive tem laudo pericial nesse sentido, é o mesmo veículo que foi captado por imagens de radar, transitando para as rodovias até chegar em Formiga, inclusive as câmeras nas proximidades da residência da vítima captaram as mesmas imagens. Um veículo Corolla preto, sem placas, sem lanterna traseira e sem a grade frontal do para-choque. Então, diante de tudo isso que nós falamos, do histórico, do relacionamento conturbado, da ameaça do investigado, do aluguel do veículo Corolla Toyota preto na cidade de Bom Despacho, da posição do investigado que ficou em lugar incerto e não sabido desde o dia do crime até no momento que se apresentou na polícia, a conclusão não pode ser outra de que ele é o autor do crime que vitimou a vítima Jonda no dia 29 de junho de 2025. 29 de maio de 2025. Eu queria agora passar a palavra para o doutor Ângelo, que foi o nosso grande, assim como a Polícia Militar, o nosso grande parceiro na investigação, que participou diretamente da investigação e que acredito que ele consiga dar mais detalhes processuais em relação aos fatos que, depois de inquérito policial, vão ser objetos de persecução penal através do processo. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Durante as investigações, eu acompanhei as investigações. A cautelar foi distribuída para mim, manifestei favoravelmente a representação do Dr. Ricardo no sentido de expedição de mandado de prisão contra a vítima, contra o acusado, contra o investigado, perdão, que foi expedido e foi cumprido no dia 5 de junho. Assim que o inquérito foi relatado, vai ser remetido ao Ministério Público, que oferecerá denúncia por homicídio qualificado em relação ao investigado em relação a esses fatos. Com relação à expedição do mandado de prisão dele, no dia que foi expedido, no mesmo dia já foi organizada uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil e deslocaram-se até a região onde
havia notícia que ele estaria escondido e muitas diligências, muitas abordagens, muitas buscas foram feitas, o que culminou no que ele decidiu se entregar, que aconteceu inclusive no mesmo dia da operação e encontra-se recluso até a data de hoje. Eu gostaria de ressaltar o compromisso das instituições com a sociedade. Mais uma vez, uma apuração em tempo recorde, uma apuração célere, com uma resposta rápida à sociedade, mantendo o alto índice de apuração de crimes contra a vida em formiga. E tudo isso devido à grande integração entre as instituições, a Polícia Civil, o Ministério Público e a Polícia Militar, com um apoio rápido e certeiro do Poder Judiciário. Tá? Então, mais uma apuração rápida, célere e uma resposta à sociedade, um crime tão grave. Agora, eu acredito que pode ter algumas questões que precisam ser esclarecidas, né? A gente fica à disposição para complementar a matéria que vai ser noticiada. O suspeito ele se entregou em bom despacho, correto? Sim. E ele está preso lá ou foi trazido para cá? Ele foi transferido para cá. Foi. Ele está aqui. Ele está no presídio de Sim, Formiga. presídio de Ele foi preso em bom despacho, ficou lá e você trazido para cá. Porque o fato foi aqui, então ele tem que... Ele já foi indiciado por homicídio qualificado? Eu estou na fase final do inquérito. Com os elementos que eu tenho já colhidos, a minha convicção é de crime de homicídio qualificado. A qualificadora seria motivo fútil? Não, a qualificadora mais evidente aqui é a tocaia e a impossibilidade de dar oportunidade de defesa para a vítima. A vítima foi pega de surpresa, e aqui eu trago até um detalhe que é importante falar, que duas testemunhas que prestaram depoimento no inquérito relataram que não viram os fatos, mas escutaram a vítima e falaram, não faz isso não. E as duas falaram a mesma coisa. Do jeito que ele falou, não faz isso não, dava a impressão de que era uma pessoa que ele conhecia. Pelo que vocês fizeram de levantamento do celular da vítima, essa briga em fevereiro, que foi quando ele quebrou o carro, etc., foi quando o relacionamento terminou? Não, depois disso, o relacionamento perdurou por um curto período de tempo. Não foi a causa determinante. Tanto é que eles ficaram ainda num conflito e de rompimento, e 5 dias antes, eu acho que isso aí foi o fato que fez o investigado a tomar medida extrema, a vítima bloqueou ele no aparelho celular. Ele não teve mais contato com a vítima. Além desses detalhes que foram levantados pelas informações dos celulares, os familiares da vítima relataram, já sabiam disso? Sim, todos eles tinham conhecimento que o relacionamento era tumultuado, conflituoso. Inclusive, a tia que prestou depoimento no inquérito policial contou que dias antes ele havia surtado, a vítima havia surtado, porque ele não estava aguentando as ameaças que estavam sendo proferidas, as intimidações. Ela relatou que o investigado cobrava dele muito, cobrava uma contraprestação, falou, pago viagem para você, te dou tudo, e você está me rompendo o relacionamento comigo, como se ele tivesse uma obrigação da perpetuação do relacionamento. Por isso que eu falo que havia uma relação de posse, um relacionamento possessivo e tumultuado em relação aos dois. Doutor, inicialmente também, alguns familiares que a gente contactou chegou a citar de uma possível medida protetiva que ele tinha pedido contra o investigado. O senhor teve ciência também dessa situação? Em que momento isso teria ocorrido? A medida protetiva, ela não tramitou comigo, mas como tem uma questão processual, eu vou abrir a palavra para o Ministério Público para ele se manifestar a respeito dessa situação. Sim. Em relação à medida protetiva, ela é prevista em lei, na 11.340, para a mulher, quando a mulher é vítima. Nesse caso, eram 2 homens. Então, houve um entendimento de que não era, e me parece correto, de que não seria aplicado, justamente porque a vítima seria um homem. E a lei prevê apenas uma mulher. Pode ser que tenha uma alteração legislativa que venha contemplar esse tipo de situação. Mas até então não havia. Depois, o Supremo Tribunal Federal, no mandado de injunção, acabou entendendo pela possibilidade. Mas até então a questão era muito discutida e havia um entendimento de que não era aplicável a homens, porque a lei 11.340 ela foi feita para proteger a mulher. Entendi. Então, quando ele pediu essa medida, estava antes desse entendimento? Sim. Não teria sido, por exemplo, esse ano? Não, foi esse ano que houve mudança de entendimento do Supremo.
E essa medida dele, que ele teria pedido, Foi antes. Foi o ano passado, por exemplo. Não, foi esse ano. Foi isso, Foi mas esse antes da mudança da Antes da medida. mudança. Isso, exatamente. A mudança do entendimento do Supremo. Uhum. Então, houve um pedido da medida protetiva por parte da vítima, mas não houve, de fato, O deferimento da medida por conta dele ser homem e a Lei 11.340 ser aplicada à mulher foi antes da questão do posicionamento do Supremo, que no mandato de junção determinou que fosse o Congresso legislasse a respeito. Entendi. Fora esse pedido de medida protetiva, chegou alguma coisa antes para as polícias, alguma queixa dele, alguma denúncia de estar sofrendo essas perseguições, essas agressões? Tinha algum registro antes? O único registro, André, é importante ressaltar, em 2016, o investigado teve um boletim de ocorrência registrado contra ele, mas em relação a outra vítima. Também era uma vítima de um relacionamento homoafetivo que não teve maiores consequências. Teve um boletim de ocorrência e não teve um procedimento mais complexo em razão dos fatos. Mas é outra vítima. O primeiro registro oficial da vítima, Jonathan, em relação a relacionamento possessivo, conturbado, violência doméstica, que foi praticado pelo investigado, foi o registro na cidade de Araújo. Na oportunidade que ele proferiu ameaça que eu vou derramar seu sangue, você vai sofrer luto e formiga. É o primeiro registro oficial que nós temos. Doutor Ricardo, o andamento das investigações ficou claro que não houve nenhum tipo de ajuda, ele agiu sozinho o tempo todo? Desde o início da investigação até o final da investigação, não aparece nenhum envolvimento de nenhuma outra pessoa. E nós podemos afirmar isso por dois motivos. Quem alugou o carro na cidade de Bom Despacho para vir em Formiga foi pessoalmente investigado. Quando o delito foi praticado nas imediações da residência da vítima, verifica-se que a pessoa sai do motorista, do lugar do motorista, efetua os disparos em desfavor da vítima e volta para o lugar do motorista e sai um veículo Corolla sem placas. Então, por que isso é importante? Porque se a pessoa tiver saído do passageiro, nós poderíamos chegar, não, são duas pessoas. Um saiu com o carro dirigindo, o outro foi executor do crime. Mas o executor do crime era o motorista. Quem tinha motivação era o investigado. Quem ficou em lugar incerto não sabia era o investigado. Todas as informações que nós tínhamos do trânsito do veículo é somente de uma pessoa no interior do veículo do motor. Então, diante de tudo isso que nós estamos falando, a conclusão nossa é que não existe partícipe, não existe coautor, existe o autor, que é autor intelectual e autor imediato, responsável pela execução. Hoje ele está preso com medida preventiva ou é temporária? Isso, boa pergunta. A prisão dele hoje, nós temos 3 tipos de prisões antes de uma condenação. Nós temos prisão em flagrante, que ela não existiu porque ele saiu da situação de flagrante. Nós temos uma prisão temporária, que é uma prisão por prazo determinado, e se tem prisão preventiva, que é uma prisão por prazo indeterminado, que enquanto o juiz entender que é necessário. Hoje se tem uma prisão temporária, que ela perdura pelo prazo de 30 dias, a contar do dia que foi executado, cumprido o mandado de prisão, dia 5 de junho de 2025. E qual que é a nossa intenção? E nós já alinhamos com o Ministério Público. Dessa prisão temporária, nós vamos se apresentar pela conversão em prisão preventiva. Então, assim que eu relatar o inquérito policial, e já estou em fase final para relatório, vou representar pela prisão preventiva. O Ministério Público já manifestou que concorda com o meu pedido. E por quanto tempo deve ele ficar preso? Pelo tempo que o juiz entender que a prisão é necessária. Provavelmente até o dia do julgamento. Doutor, ele chegou a ameaçar alguém da família, da vítima? Tem algum tipo de contato que mostra que, além da vítima, ele ameaçava ou tinha algum contato negativo com alguém da família? Durante os depoimentos das testemunhas, nenhuma delas foram ameaçadas, mas chegou ao nosso conhecimento por meio das testemunhas, né? Então, pessoas que têm conhecimento do que aconteceu, que o investigado era tão possessivo que ele começou a proferir ameaças em desfavor dos amigos da vítima. Os amigos da vítima sofreram ameaças dele. Inclusive, isso foi relatado pelas outras testemunhas. Inclusive, um dos amigos, né, surgiu essa informação recentíssima, vai ser intimado para prestar depoimento.
que era um confidente que a vítima tinha, né? Nós conseguimos apurar isso através das mensagens do aplicativo WhatsApp que estavam armazenados no telefone da vítima, e que era um confidente que a vítima tinha, que relatava tudo o que acontecia com ela. Então essa pessoa eu acredito que ela vai fortalecer tudo isso que já está comprovado no inquérito policial. E quando eu falo para vocês comprovado, o que eu estou falando aqui não são meras informações. Está tudo comprovado através de mensagem no aparelho celular, através de laudo pericial, através de comunicação dos investigadores de polícia, através de imagens de câmeras de segurança e através de um relatório de inteligência da Polícia Militar. Doutor, chegou um boato até mim de que a tentativa de suicídio dele foi uma tática que o advogado dele falou para fazer para conseguir a prisão domiciliar. Existe isso, realmente? Eu acho pouco provável pelo seguinte, porque se você tentar um autoextermínio for motivo para prisão domiciliar, metade da penitenciária com certeza já tinha passado a lençol no pescoço. Agora, que ele é uma pessoa debilitada, com problemas psicológicos, há documentos no inquérito policial apresentados pelo investigado dele, sim. Só que, inclusive, conversando com o Ministério Público, o doutor Ângelo, ele manifesta essa questão de problemas psicológicos, debilidades, problemas físicos, mas foi juntadas as fotografias dele no Instagram, que vive uma vida normal, passeando, trabalhando e falando, o trabalho não para. Então, particularmente, pelo que foi apresentado até então, em termos de documento, e pelo que preconiza o artigo 318 e 317 do CPP, que é uma prisão humanitária, em razão da pessoa que está com doença grave, extremamente debilitada, pelo que eu percebi no dia do cumprimento do mandato de prisão, ele não se encaixa nesse perfil de prisão domiciliar. É lógico que eu não tenho uma avaliação técnica, eu não sou médico, mas aparentemente, pelo que me foi apresentado, em termos de documento, em termos de condição física, ele não tem esse perfil para ser agraciado com a prisão domiciliar. Vocês vão gravar individualmente com eles, que a gente poderia fazer essa parte já. O que vocês acham? Ok.